Olá, gente bonita, estamos juntos aqui hoje para falar de filosofia. Eu sou a professora Isabel, trabalho com filosofia e sociologia e hoje nós vamos iniciar de forma cronológica alguns temas sobre a filosofia para que tudo isso fique mais claro para vocês e que sejam dicas valiosas para vestibulares que vocês vão fazer e também para a vida de vocês, né? Porque a filosofia lida com o pensamento, é a ciência do pensamento e ela nos leva a grandes reflexões. Durante essa exposição dos temas de hoje, nós vamos falar de algumas dicas que podem ser importantes para provas de vestibulares para vocês, principalmente. Então nós começamos falando da filosofia na antiguidade, porque a importância do surgimento dessa ciência é que ela é a mãe de todas as ciências, porque ela lida com a racionalidade. E quando nós falamos que ela é a mãe de todas as ciências, é porque os primeiros filósofos, que são chamados os pré-socráticos, viveram sim, alguns antes de Sócrates, o grande patrono da filosofia, mas muitos deles são contemporâneos ou viveram no mesmo tempo que Sócrates, mas em regiões diferentes. Porque quando nós falamos dos pré-socráticos, nós falamos de uma filosofia em particular e de algumas regiões em particular. O mundo grego não se constituiu enquanto um império, mas ele se expandiu até para o Oriente Médio. E lá ele fundou colônias, o mundo grego fundou colônias. E nessas colônias nós vamos conhecer esse pensamento, essa reflexão a respeito de tudo que está à nossa frente, a respeito do cosmo, que quer dizer aquilo tudo que está ordenado, que inclusive dá origem à palavra cosmético, dada a perfeição que era considerado cosmo por esses filósofos, que são os grandes matemáticos, que são os grandes pensadores que nós conhecemos até hoje. Então, ao tratar dos pré-socráticos, a primeira questão que se impõe para nós é: qual é a origem de tudo que aí está? Essa era a pergunta dos pré-socráticos, na medida em que eles serão conhecidos como os primeiros físicos do mundo, porque eles vão trabalhar o mistério da physis, que é a natureza. Então, é por isso que nós vamos conhecer Tales, o teorema de Tales, Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Nós vamos conhecer filósofos como Heráclito, Parmênides e mais alguns outros tão importantes quanto esses que nós citamos. Quando nós falamos dessa pergunta, é a pergunta que eles se fazem. Ainda não é uma filosofia relacionada ao ser humano, ao homem. É uma filosofia relacionada ao que está à nossa frente, ao que nós enxergamos, aos fenômenos da natureza. Então, cada um deles, principalmente esses que nós vamos trazer para vocês aqui, vão falar de um elemento da natureza. Como quando a gente fala de Tales, de Mileto, nós falamos que para ele a origem de tudo que aí está é a água, está na água. Então, quando em 2021, por exemplo, nós vivemos uma crise hídrica e se um vestibulando tem uma redação num vestibular que trata deste tema, ou que tratasse deste tema na época, ele poderia usar Tales de Mileto e teria aí uma nota muito mais robusta, né, no seu texto, por ter usado um autor que considera a água a origem de tudo que aí está. Porque água é vida. Sem água não é possível falar em vida. Se uma planta não tem água, ela morre. Se não existe água na natureza, não é possível considerar que há vida. Se um ser humano desidrata, ele pode vir a óbito. Então, a água, para ele, era a origem de tudo. Ao falar de Pitágoras, da cidade de Samos, por exemplo, nós sabemos que, para ele, a origem de tudo está nos números. E onde ele enxerga os números? Em tudo que está na natureza. E quando ele fala dos números, ele considera os mesmos uma espécie de divindade. E foi estudando música que, no equilíbrio das notas musicais,
entre uma nota e outra, ele percebe o equilíbrio e vê aí a possibilidade de estudar os números como a origem de tudo que nós conhecemos. Então, quando ele fala dos números, nós estamos falando de um grande matemático que, através do seu teorema, nos mostra uma verdade inquestionável, porque o teorema é uma verdade inquestionável. Então, ao falar desses filósofos e de tudo que eles consideram a origem para explicar o que está à nossa frente no cosmos, nós estamos falando de uma filosofia única em particular, muito vinda das colônias gregas fora da Grécia. Então a filosofia nasce grega, porém fora da Grécia. E quando nós falamos principalmente de Heráclito e Parmênides, nós falamos de dois filósofos que se opõem quanto ao pensamento e quanto à origem de tudo que aí está. Para Heráclito de Éfeso, da região de Éfeso, hoje na Turquia, a origem de tudo está na luta dos contrários, naquilo que se contrapõe. Então, algo precisa acabar para que outro algo possa existir, como o dia nasceu e, ao terminar, a noite chega. Então, na luta dos contrários está a origem para o Heráclito. Ele usa um elemento da natureza como referência para tratar dessa luta dos contrários. O fogo, que sobe aos céus como chamas e desce ao chão como cinzas. Então, quando ele fala dessa oposição, ele está tratando do mundo dos sentidos. Porém, ao falar que tudo flui, que nada permanece, ele considera que a única permanência é a impermanência. Então, o Heráclito, já mesmo falando do mundo dos sentidos, já nos traz uma dialética, que seria uma espécie de diálogo. Dia 2, lético, conversa. Seria o diálogo. O diálogo é a contraposição de argumentos. E quando nós falamos de Parmênides, de Eleia, nós já saímos do Oriente e estamos falando da Magna Grécia e não da Ásia Menor, que é onde estavam as colônias da Grécia no Oriente. A Magna Grécia ou a Grande Grécia seria inclusive a região onde está Parmênides, mais precisamente no sul da Itália. E da escola eleática vem este pensamento de Parmênides, que já é metafísico, ou seja, ele já considera que a origem de tudo que aí está no ser, que é o cosmo, já é o próprio ser de forma metafísica. E quando Parmênides trata do ser como a própria origem de tudo, ele não está falando de nenhum elemento da natureza. Ele está falando de uma dialética. E por que Heráclito e Parmênides serão importantes para Platão? Porque quando Platão tratar do mito da caverna, Heráclito e Parmênides serão a sua referência. Mas ainda sobre Parmênides, nós temos uma forma de escrita que é em poema. E Parmênides, contrariando o pensamento de Heráclito, diz: o ser é e o não ser não é. Então ele estabelece aí o princípio da não contradição. Eu não posso dizer que algo é e não é ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista. Ou algo é ou não é. É o princípio da não contradição. Outro princípio relacionado a isso, o princípio da identidade. O que algo é e não pode ser outra coisa. E quando Parmênides nos apresenta isso, ele vai contra o pensamento de Heráclito. E é por isso que, quando se trata do mito da caverna, o Platão utiliza o pensamento dos dois. Então, estou ainda numa filosofia, uma filosofia relacionada à natureza, à physis. Por isso eles serão chamados os primeiros físicos do mundo. E em seguida, eu já estou em Atenas e eu trato de Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando eu trato de Sócrates, que é o patrono da filosofia, o que eu estou querendo dizer é que Sócrates convida as pessoas para conversar. Essa é a exortação, que seria o caminho socrático, que seria o convite para uma conversa.
E ao fazer afirmações, ele coloca as pessoas em dúvida. Elas duvidam até do próprio pensamento. Por isso que ele usa a maiêutica, que seria o parto das ideias. Isso pode ter sido uma influência da sua própria mãe, que era parteira. E num dia em que o jovem Sócrates teria sido chamado para ajudar a mãe a trazer uma criança à luz do mundo, ele viu aí a possibilidade de aplicar isto na filosofia e trazer à luz do mundo as ideias que nós temos, e ele começa a tratar das ideias, mas em vida nunca escreveu uma linha. Por isso que se diz, às vezes, que Sócrates não tem um método, porque ele não escreveu uma filosofia sistemática, né? Ele tem a exortação, que é o convite à conversa, tem a maiêutica, que é o parto das ideias, a ironia, que é questionar aquilo que alguém respondeu para possivelmente negar aquilo que foi respondido, para chegar a uma conclusão sobre aquilo que foi conversado, que é sair da conversa talvez com mais dúvida do que com certeza. Esse é o papel da filosofia, a racionalidade, o pensamento. E quando nós falamos de Platão, que é discípulo de Sócrates, mas não é o mais próximo dele, por que Platão fica o mais conhecido? Porque Platão escreverá uma obra sobre a fala de Sócrates e recebeu até críticas por isso, porque teria acrescentado argumentos que talvez não fossem de Sócrates, que ele considera como de Sócrates, mas isso não ficou provado, tornou-se provável. E quando nós falamos de Platão, ele diferencia o mundo, o cosmo, em duas partes. O mundo sensível, que seria dos 5 sentidos, e o mundo extrasensível ou suprassensível, que seria o mundo das ideias. Mas onde estaria o mundo das ideias? Acima de nós? Quando a gente fala acima, ou quando nós falamos acima, é porque no momento da morte de Sócrates, que foi condenado por instigar os jovens nas ágoras a pensar, ele foi acusado de um crime que era corromper a juventude, e de outros também. Mas o maior foi esse, de renegar os deuses, porque na verdade ele estava convidando as pessoas a refletir por si mesmas, né? A liberdade do pensamento. E ele foi levado à morte e aceitou essa morte, embora não a tenha considerado justa. Aí Platão se vale do argumento de Sócrates, porque no momento em que ele recebe a taça de cicuta para ingerir a bebida que vai matá-lo, ele diz: eu, Sócrates, homem, morro agora, mas minhas ideias permanecerão. Então ele aponta para o alto e Platão usará isso como uma referência ao mundo das ideias, que é o mundo metafísico. E o que seria o metafísico? Aquilo que está além do plano físico, dos 5 sentidos. Então o metafísico seria aqui neste mundo mesmo, é o mundo da filosofia, é trazer o mundo das ideias para o mundo físico e fazer de Atenas uma cidade aprazível, prazerosa, equilibrada, a cidade do bem-estar para o cidadão, para que as pessoas vivam bem nela, considerando que a escravidão é natural, né, ainda com essa democracia excludente, e que o filósofo seja o governante da cidade, porque é aquele que não tem o desejo do poder. Aquele que não tem o desejo do poder é o homem adequado para governar esta cidade, esta polis, que daí então traz a palavra política, que seria o posicionamento na cidade. E de Platão, que trata do mundo sensível e do suprassensível, nós vamos para o seu discípulo mais conhecido, que é Aristóteles de Estagira, que chega aos 18 anos em Atenas e vai estudar na Academia de Platão, né? Que é um geômetra, um matemático, e que valoriza muito a geometria na sua escola de pensamento, que é a Academia. Aristóteles, então, se torna discípulo de Platão e discorda do mestre, óbvio. O discípulo supera o mestre, isso sempre acontece. E ele trata do mundo dos sentidos. Ao tratar do mundo dos sentidos, ele valoriza aquilo que está à nossa volta, aquilo que são nossas experiências de mundo. E afirma:
Não existe nada no mundo dos sentidos que não chegue ao intelecto. Então, se Platão vem do mundo das ideias para o mundo físico, Aristóteles vai do mundo físico para o mundo das ideias. Essa é a filosofia de Aristóteles, basicamente, já no momento em que nós temos a filosofia antropológica ou voltada para o homem. Tanto que a grande pergunta que fica é: o que é o homem para o Sócrates? É aquele ser que pensa sobre a sua existência, que dá significado a ela, que questiona, que refuta, que é contestar aquilo que o outro disse, levar o outro a refletir, né, e valorizar o diálogo, que seria a dialética. Esta é a filosofia antropológica que vem dessa filosofia pré-socrática como uma evolução daquilo que veio do trabalho deles para o homem.